Olá, me chamo Leonardo, sou do curso de Engenharia da Computação. Eu vou comentar um pouco agora sobre o livro Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down que vai apresentar uma visão geral sobre as redes de computadores e a internet. Capítulo 1, Kurose. Bom, na seção 1.1, o capítulo começa explicando o que é uma rede de computadores e como ela permite a comunicação entre diferentes dispositivos. Também são apresentados alguns exemplos de rede, como a internet, redes empresariais e redes domésticas. A internet é uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum. E para comentar um pouco mais sobre redes de computadores, posso dizer que ela é um conjunto de dispositivos eletrônicos interconectados que podem compartilhar recursos e trocar informações uns com os outros. Elas permitem a comunicação entre dispositivos em diferentes locais, permitindo que as pessoas compartilhem informações e recursos, como impressoras, arquivos e conexões à internet. A internet ela é uma rede global de redes de computadores interconectadas que utiliza o protocolo TCP/IP para transmitir informações entre dispositivos, como eu havia falado. Ainda mais sobre a seção 1.1, ele vai apresentar uma visão geral sobre as redes de computadores. Ele definiu a rede de computadores, como eu acabei de dizer, e diversos tipos de dispositivos atrás da rede, como computadores, roteadores, switches, entre outros. No começo, a sessão ela vai começar explicando sobre o que é uma rede de computadores e a sua importância no mundo atual. Vamos comentar um pouco também sobre LANs, WANs e MANs e suas características. O livro ele vai discutir a arquitetura de rede em camadas, com uma descrição detalhada de camada a camada e suas funções. Além disso, a seção apresenta os protocolos de rede, incluindo o protocolo TCP/IP, que é usado na internet, e o módulo OSI, que é um modelo de referência para a comunicação em redes. Bom, LANs, WANs e MANs são tipos de rede de computadores que podem ser classificados com base em sua extensão geográfica e área de cobertura. Cada uma dessas redes possui características específicas que tornam adequadas para diferentes aplicações. Uma LAN, por exemplo, é uma rede de computadores que vai cobrir, uma área geométrica limitada, por exemplo, um escritório, um prédio ou um campus universitário. As LANs, elas são geralmente de propriedade privada. WAN, por outro lado, ela vai ser uma rede que cobre uma área geográfica maior, como cidades, estados, ou até mesmo país, Elas são usadas para conectar diferentes LANs ou para fornecer acesso remoto a recursos de redes. Uma MAN, que é uma Metropolitan Area Network, é uma rede que cobre uma área metropolitana, como uma cidade e uma região suburbana. São usados principalmente para conectar várias LANs e fornecer acesso de alta velocidade. Além disso, as redes de computadores são geralmente projetadas em camadas, com cada camada tendo uma função específica. O modelo de referência de rede em camadas mais utilizado, que eu posso dizer, é o modelo OSI, Open Systems Interconnection, que é dividido em 7 camadas. Cada camada é responsável por uma tarefa específica, como a camada física, que trata de transmissão de bits no meio físico, ou a camada de aplicação, que fornece serviços de rede para aplicativos de software. Outro modelo, como eu havia falado, é o TCP/IP, Ela é amplamente utilizada na internet e é dividida em 4 camadas. Camada de aplicação, de transporte, de internet e de acesso à rede. Cada camada é responsável por funções específicas nas transmissões de dados pela rede. Agora um pouco sobre a seção 1.2. São apresentados os principais componentes de uma rede de computadores, incluindo dispositivos de rede como roteadores, switches e hubs, além de diferentes tipos de cabos e conexões. Eu posso citar um pouco de dispositivo de rede, Os dispositivos de rede são equipamentos eletrônicos na qual vão permitir que os dispositivos se comuniquem uns com os outros em uma rede de computadores. Os roteadores eles vão ser dispositivos de rede que conectam redes diferentes e encaminham pacotes de dados entre elas. E os switches vão ser dispositivos de redes que conectam dispositivos em uma mesma rede local e encaminham pacotes de dados apenas para o dispositivo com destino correto, como se eu já tinha até mostrado um vídeo em sala de aula. Os hubs eles simplesmente encaminham os pacotes de dados para todos os dispositivos conectados a eles.
mas ele não verifica o destino do pacote, diferente do switch. Na seção 1.2 ele comentou um pouco também mais sobre as LANs, as PANs, WANs, MANs, né? E ele vai discutir um pouco sobre a arquitetura, a importância da arquitetura em camadas na construção de redes, onde cada camada é responsável por funções específicas e na qual vai permitir que os fabricantes de hardware e software desenvolvam produtos que se encaixem em diferentes camadas. Logo depois, a seção vai apresentar um modelo de referência OSI, que é dividido em 7 camadas, como eu havia falado. A camada de rede, né, ela é responsável pelo roteamento dos pacotes pela rede, enquanto a camada de transporte vai fornecer uma conexão confiável e transparente entre dois dispositivos finais. A camada de seção ela vai gerenciar a comunicação entre os pacotes de aplicação, enquanto a camada de apresentação vai lidar com a representação de dados e codificação de caracteres. A seção 1.2 ela termina por fim a camada de aplicação, que vai fornecer serviços de redes para aplicativos de software, como transferência de dados, arquivos, né, correio eletrônico e acesso remoto. Um pouco mais sobre o modelo de referência OSI, que ele vai fornecer uma estrutura bem definida para o desenvolvimento de protocolos de rede. Essa seção ela também vai destacar um pouco sobre o OSI, como eu havia falado, e que por muitos protocolos de rede não seguem restritamente essa estrutura em 7 camadas. Por exemplo, eu posso citar o modelo TCP/IP, amplamente utilizado na internet, possui uma estrutura de 4 camadas que se sobrepõe às camadas do modelo OSI. Bom, agora um pouco sobre a seção 1.3. Vou comentar um pouco sobre o protocolo de rede, né, na qual é um conjunto de regras e procedimentos que vai definir como os dispositivos se conectam em uma rede, e cada camada do modelo de referência da rede possui um próprio conjunto de protocolos. Esses protocolos vão ser responsáveis por garantir que os dados sejam transmitidos corretamente entre os dispositivos e que as informações sejam entendidas corretamente em cada camada. A sessão ela vai começar discutindo os protocolos da camada de aplicação, que pode incluir os protocolos, né, de HTTP, SMTP, FTP, na qual esses protocolos vão fornecer serviços de rede para aplicativos de software e permitem que os usuários acessem recursos remotos, como páginas da web, correio eletrônico e arquivos compartilhados. Em seguida, a sessão ela vai discutir um pouco sobre os protocolos de transporte, como o TCP e o UDP, que fornecem uma conexão confiável e transparente entre dois dispositivos finais. Nessa mesma sessão, ele também vai abordar os protocolos de roteamento da camada de rede, como o protocolo de roteamento na internet, o Internet Routing Protocol, que é usado para encaminhar pacotes de dados pela rede. Os protocolos de camada de enlace de dados, como a Ethernet, vão garantir uma detectação e correção de erros de transmissão de dados. Logo por fim, a sessão ela destaca a importância da interoperabilidade entre os protocolos de rede e suas funções, e a necessidade de padronização de protocolos para garantir que os diferentes dispositivos possam se comunicar efetivamente. Os padrões de rede são definidos por organizações como a I3E, né, como o senhor já havia falado em aula, e a ISO, né. Por fim, eu posso resumir essa seção 1.3 como uma discussão entre os protocolos de rede e suas funções em cada camada do modelo de referência em camadas, destacando a importância da padronização na construção de redes de computadores. E ele também vai apresentar as diferentes tecnologias para conexões sem fios, né, como o Wi-Fi e o Bluetooth. Na seção 1.4 são apresentados alguns dos principais protocolos de redes para comunicação entre dispositivos, como o TCP/IP e o HTTP, que é utilizado para transferência de dados em páginas da web. O protocolo HTTP ele vai ser utilizado para transferência de dados em páginas da web e vai definir a forma como as informações são apresentadas e como os usuários podem interagir com essas informações. No começo da sessão, né, ele começa destacando que a internet começou com um projeto de pesquisa do governo dos Estados Unidos chamado ARPANET, nos anos 60. Inicialmente, a rede era composta por poucos computadores e foi usada principalmente para fins militares e acadêmicos. Com o tempo, o ARPANET foi se expandindo e evoluindo, tornando-se a base da atual internet.
Nessa seção ele vai destacar que a internet é uma rede global que interconecta milhões de dispositivos em todo o mundo, permitindo a comunicação e o compartilhamento de informações em tempo real. A seção também ela vai discutir a estrutura da internet atual, que é composta por backbones de alta velocidade e pontos de presença regionais. Os backbones são responsáveis por transportar grandes quantidades de dados em alta velocidade, enquanto os pontos de presença regionais vão fornecer um acesso local à rede para usuários finais. A seção ela também vai destacar a importância dos provedores de internet, dos serviços de internet, que é os ISPs, que fornecem a internet para usuários finais e empresas. Existem diferentes tipos de ISPs, desde grandes empresas de telecomunicações até provedores de acesso de menor porte. Por fim, a seção ela discute a importância dos protocolos de redes ou padrões para a interoperabilidade entre os dispositivos de rede. A padronização ela vai permitir que diferentes dispositivos possam se comunicar efetivamente na internet, independentemente do fabricante ou do tipo de dispositivo. Bom, por fim, na seção 1.5, ele vai apresentar alguns dos principais desafios enfrentados pelas redes de computadores, como a segurança e a privacidade, além de discutir tendências futuras para a evolução das redes de computadores da internet. Ele começa falando sobre a segurança e a privacidade, que são desafios importantes em redes de computadores, pois as informações transmitidas em redes podem ser interceptadas e acessadas por terceiros que não são autorizados. A evolução das redes de computadores e da internet tem sido marcada pela tendência de aumento de velocidade de transmissão de dados, como o senhor já havia falado também na sala de aula. As tecnologias emergentes, como a internet das coisas e a rede 5G, eles vão ter um potencial de transformar a forma como as pessoas, como a internet tem um potencial que as pessoas interagem com a tecnologia e com as redes de computadores. A internet das coisas, ela vai envolver a conexão de objetos cotidianos na internet, permitindo que eles se comuniquem uns com os outros e com os usuários, claro, criando novas oportunidades de negócios e melhorando a eficiência e a produtividade do trabalho. Deixa eu ver. A rede, posso citar também, que a rede 5G é uma nova geração de redes móveis que oferece velocidade de transmissão de dados muito mais rápidas do que as redes 4G atuais, permitindo novas aplicações como carros autônomos e realidade virtual. Além disso, eu posso citar também outras tendências que a rede de computadores inclui em nuvem, a virtualização de redes e a automação de redes, que tem o potencial de tornar as redes mais flexíveis. Na seção 1.5, ele apresenta os serviços que são oferecidos pela rede de computadores também. Apresenta alguns exemplos de aplicativos que utilizam redes de computadores, como o Skype e o Dropbox. Posso falar um pouco sobre o núcleo da internet, que é a parte central da internet que conecta diversos provedores de serviços de internet e outros sistemas autônomos, permitindo a troca de tráfego de dados entre eles. O núcleo da internet é composto por uma série de roteadores e outros dispositivos de redes que trabalham em conjunto para encaminhar os dados pelos caminhos mais eficientes possíveis. A qualidade de serviço, que é o QoS, ela vai ser uma técnica usada para gerenciar a largura de banda e priorizar o tráfego em redes e computadores. Vai ser importante para garantir que o tráfego de dados seja entregue de maneira confiável e consistente, especialmente em situações em que a largura da banda é limitada ou quando há diferentes tipos de tráfego competindo pelo mesmo recurso. A QoS, que no caso é a qualidade de serviço, é usada no núcleo da internet para garantir que o tráfego de dados seja gerenciado de maneira eficiente e que os pacotes de dados mais importantes sejam priorizados. Isso é especialmente importante em situações em que a rede está congestionada ou quando uma grande quantidade de tráfego de dados competindo pelo mesmo recurso. Em resumo, o QoS é uma técnica essencial para garantir que o tráfego de dados na internet seja gerenciado de maneira mais eficiente e que os pacotes de dados mais importantes sejam priorizados no núcleo da internet. Isso ajuda a garantir que a internet continue a ser uma ferramenta eficaz para comunicação, colaboração e compartilhamento de informações em todo o mundo. Em resumo, que eu posso citar sobre o capítulo 1 do livro do Kuroz, ele vai apresentar uma visão geral sobre as redes de computadores e a internet, abordando os diferentes tipos de rede, conexões de rede, protocolos de comunicação e os serviços oferecidos pela rede. Obrigado. Essa foi a minha apresentação um pouco sobre o resumo do capítulo 1, das sessões 1.1 a 1.5.